Oi, tudo bem com vocês? Então, nós já tivemos outras aulas já falando a respeito do grande escritor da literatura brasileira, que é Machado de Assis. Hoje, nesse breve tempo que nós temos, nesta videoaula, nós vamos falar ainda mais um pouquinho sobre esse escritor Machado de Assis. Machado de Assis é reconhecidamente o maior escritor realista da literatura brasileira, ou talvez um dos maiores escritores de todo o nosso conjunto da literatura brasileira. Pelos críticos literários, desde José Veríssimo, que ainda é do tempo de Machado de Assis, os seus contos são considerados realistas antes mesmo que os seus romances. Na nossa última aula, nós analisamos dois contos, O Alienista e Adão e Eva. Hoje nós temos um conto muito intrigante, que é A Cartomante. Eu conheci a Cartomante, olha, meu livrinho já está bem surrado. Eu conheci a Cartomante por meio deste livro aqui, que é uma coletânea de contos. Mas a obra Cartomante, ela foi publicada pela primeira vez no jornal Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro. Lembra que eu comentei com vocês que Machado de Assis começou trabalhando em um jornal, o jornal do escritor Manuel Antônio de Almeida, escritor da obra Memórias de um Sargento de Milícias? Então, e foi aqui, em 1884, nesse jornal do Rio de Janeiro, que pela primeira vez o conto A Cartomante foi publicado. Depois, alguns anos depois, ele foi publicado numa coletânea de contos chamado Várias Histórias. Antes da gente começar a falar efetivamente sobre a Cartomante, eu queria que vocês pensassem em algumas coisas muito interessantes para quem vai ler o conto A Cartomante. Um conto curto, garanto para vocês que bem mais curto que O Alienista. Mas a questão de quantidade de laudas, se o texto é grande, se é pequeno, isso para quem quer ler e interpretar, tirar conclusões, reflexões, fazer uma boa análise da narrativa, isso não significa nada em Machado de Assis. Machado de Assis é conhecido pelas suas frases curtas, períodos curtos, capítulos curtos, e os textos, sejam contos, sejam romances, não importa se longos ou pequenos, a reflexão ela é sempre profunda. Então, eu gostaria que vocês pensassem em alguns pontos. Quando eu digo assim, o título deste texto de Machado de Assis é A Cartomante. Você já consultou uma cartomante? Você acredita em cartomantes? Você acredita em destino? Existe um destino traçado? Existe um destino escrito nas estrelas? Você já foi traído? Se você já procurou uma cartomante ou se você pensa em procurar uma cartomante, fala sério. É para saber se você é amado o quanto você ama? É para saber se você está sendo traído? Porque geralmente essas são como eu diria, as grandes perguntas que chegam para a cartomante. Ele me ama? Ela me ama? Ele me trai ou não? Mas e aí? O amor existe? Ou é só uma ilusão? E pra gente fechar esse nosso tempinho agora, eu deixo para vocês uma frase, um trecho da obra de Shakespeare, né? William Shakespeare, século XVI. William Shakespeare escreveu já na segunda metade do século XVI, ele escreveu uma série de obras, grandes peças teatrais, divididos em dramas e comédias. E um desses dramas, que vocês ainda vão estudar e precisam ler um dia na vida, tem que ter oportunidade para isso, tem que encontrar um tempinho, vocês vão ler uma obra chamada Hamlet. Hamlet, o príncipe da Dinamarca. Nesta obra, a gente tem algumas frases que mesmo quem nunca leu Shakespeare já deve ter ouvido falar. Uma, por exemplo, é: há mais coisas entre o céu e a terra do que possa imaginar a nossa vã filosofia. É com este trecho de Hamlet, do escritor William Shakespeare, que Machado de Assis começa a sua narrativa A Cartomante, que a gente vai ver na próxima videoaula. Até lá!